E aí, puder me dar um retorno se vocês estão vendo aí o gráfico aí de orçamento da NASA comparado a outras agências. Ótimo. Então vocês já conhecem esse gráfico que mostra que a NASA em 2017 aqui ela tinha o maior orçamento, a Europa o segundo, o terceiro a Roscosmos da Rússia e depois o da China. E aí quem mais aparece aqui empatados, Índia e Japão. Então por esse gráfico aqui a gente já verifica como é importante que todos os programas espaciais abordados nesse curso estão nesse gráfico, né? Então, Estados Unidos, Europa, Rússia atual, né, ex-União Soviética, China, Índia, Japão. E semana que vem será a respeito do Brasil, como não podia deixar de ser, né? Temos que falar também do programa espacial do Brasil. Aqui também vocês já conhecem esse mapa com o gráfico de dimensões aqui de investimentos, e aqui aparece Japão e aqui a Índia, né? Índia 1,5, Japão aqui 3. Então, na Ásia, seria aqui a parte asiática da Rússia, mais a China, Japão, Índia, os programas mais importantes, né? Bom, com relação também, vocês já conhecem esse gráfico de companhias aí espaciais privadas, então aparece, já tinha dado destaque aqui a China com 12 empresas, aparece aqui Índia com 3, Japão com 3. Então veja que são programas espaciais que empatam alguns aspectos, né? Aqui, quem está vencendo a corrida espacial comercial, número de lançamentos entre 1990 e 2017, aqui em primeiríssimo lugar Estados Unidos, segundo Europa, terceiro Rússia, depois a China, e aparece a Índia aqui, 4 lançamentos comerciais, a Ucrânia com um só, o Japão não apareceu aqui, então a Índia nesse item ficou à frente do Japão. Ordem cronológica de lançamentos de satélites nacionais com foguetes próprios por países. Então, em 1957, a União Soviética lançou Sputnik 1 e saiu na frente. 2 meses depois, 6 de dezembro de 57, os Estados Unidos lançaram o Vanguard 1A, esse satélite. Somente em 1964, portanto 7 anos depois, a França lançou o satélite Asterix, usando o foguete Diamond A, que nós conhecemos semana passada. E depois, 11 de fevereiro de 1970, o Japão, com o satélite Osumi, usando um foguete Lambda 4S5. Então o Japão é o 4º país a colocar um satélite em órbita, o que mostra que é um programa espacial realmente muito importante. Bom, França nós já abordamos dentro de Europa, assim como aqui Reino Unido, que está em 6º lugar em 1971, também fazendo parte do programa espacial da Europa. China abordamos semana passada, olha aqui, 2 meses depois do Japão, a China colocou o Dongfang Hong 1, que significa o Oriente é vermelho, né? E aqui em 7º lugar, a Índia, o satélite Rohini com o foguete SLV. Vocês já vão conhecer os foguetes SLV. Mas, olha só, 57, 64, 70, 71, só em 1980 que a Índia conseguiu, e depois ainda do Reino Unido, da China, do Japão e da França. E depois, por curiosidade, em 86, a Europa Unida, em 88, Israel, 98, Coreia do Norte, e inclusive existe uma dúvida se
é essa data de 31 de agosto de 98, se isso de fato foi confirmado. Mas aí, na dúvida, coisa de um mês depois, a Coreia do Norte lançou outro, então não resta dúvida que a Coreia do Norte saiu na frente aqui, por exemplo, do Irã, que só conseguiu em 2012, e da Coreia do Sul, que só conseguiu em 2013 um satélite próprio. Então eu pus aqui os 12 primeiros lançamentos com satélites nacionais com foguetes próprios. Iniciando aqui com o Programa Espacial do Japão. Então tá aí a JAXA, esse é o logotipo da Japan Aerospace Exploration Agency. E aí vem um pouco de história. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos engenheiros aeronáuticos perderam seus empregos porque o desenvolvimento de aeronaves foi proibido no Japão, ocupado pelos Estados Unidos. O Japão foi proibido de ter forças armadas, de ter exército próprio, aeronáutica própria, marinha própria. Então, não tinha o que esses engenheiros aeronáuticos fazerem, né? A não ser que fosse em cooperação com os Estados Unidos. Né? Bom, houve um tratado de paz aqui de São Francisco, em 1951, que permitiu novamente o desenvolvimento da tecnologia de aviação no Japão. E aí se destaca, no Programa Espacial do Japão, o professor Hideo Itokawa. Inclusive, Itokawa é o nome que foi batizado um asteroide visitado por uma sonda japonesa. Então, é um asteroide com o nome do professor Itokawa. Então, vocês viram que nos Estados Unidos, na ex-União Soviética, na China, na Europa, houve sempre pessoas à frente do programa espacial que lançaram a ideia. Nesse caso, então, no Japão, foi o Itokawa. Da Universidade de Tóquio, estabeleceu um grupo de pesquisa de aviação no Instituto de Ciência Industrial. Esse grupo conseguiu lançar horizontalmente o foguete de lápis em 12 de abril de 1955 em Kokubunji, Tóquio. Já vou mostrar para vocês o foguete de lápis. O foguete tinha 23 centímetros de comprimento e diâmetro de 1,8 centímetros, 60 lançamentos com sucesso e 2 falhas. Então aqui a fotografia do foguete de lápis na mão do Hideo Itokawa. Então ele foi toda a base do desenvolvimento aerodinâmico de foguete para depois chegar no Baby Rocket. Aqui na mesa o Baby Rocket e o foguete de lápis, e lá atrás um foguete já maior, que é um foguete de sondagem da atmosfera e do campo magnético terrestre. Né? Então foi a partir daí que foi crescendo. E olha lá, após o foguete lápis, foi desenvolvido o Baby Rocket, que atingiu uma altitude de 6 km. O Rukun Type é um foguete lançado de um balão e um foguete lançado ao solo, ou do solo, se eu preciso corrigir isso aqui. Foguetes de sondagem. Então, desenvolveu esse tipo de foguete a partir de um balão, para ele poder ganhar maior altitude, o Rukun. Entre as várias versões e protótipos de foguetes lançados do solo, o foguete Kappa foi um dos mais bem-sucedidos, alcançando gradualmente altitudes mais elevadas. Devido ao financiamento inadequado, os foguetes foram feitos à mão. O primeiro lançamento de satélite japonês com sucesso ocorreu em 11 de janeiro de 70. O Osubi, está aqui uma maquete dele, por um foguete L4S, número 5. Está ele aqui, ó. O foguete, ele é um foguete já maior a partir de todos aqueles protótipos anteriores, né? Então está aqui o quarto país do mundo a lançar satélite próprio com foguete próprio. Uma importante demonstração de cooperação tecnológica com os Estados Unidos. Está ele aqui na base de lançamento, inclinadinho, que não é lançamento vertical. Então mostra aí que enquanto a China teve todo o apoio do programa espacial russo, os japoneses tiveram apoio do programa espacial dos Estados Unidos. O Japão começou a desenvolver foguetes mais precisos na década de 70. O primeiro foguete M4S, está aqui a foto dele sendo lançado, M4S, falhou
as próximas versões dele tiveram sucesso em órbita, se tornando a base da família de foguetes Mi. Melhorias foram feitas para M3C, tá ele aqui, e essa tecnologia resultou em uma série de lançamentos de satélites bem-sucedidos em órbita, atingindo altitudes cada vez maiores. Então, tá aqui os foguetes, né, já são bem maiores, né, com um primeiro estágio aqui usando uns boosters laterais, né, de combustível sólido. Foi feito um acordo espacial Japão-Estados Unidos e a partir de 1977 houve transferência de tecnologia dos Estados Unidos e lançamento de satélites japoneses por foguetes dos Estados Unidos. Foguetes de combustível líquido N e H a partir do Thor Atlas dos Estados Unidos. Então usaram o foguete Thor Atlas dos Estados Unidos para fazer o foguete japonês. E conseguiu-se com isso colocar satélites em órbita geoestacionária, 36 mil quilômetros. E está aqui então o N1, uns 30 metros de altura aqui, um N2 já quase 40, o H1 com 40 metros, o H2 uns 50 metros aqui, o H2A e o H2B bem maiores, perto de 60 metros. Então os foguetes H são foguetes importantíssimos que estão aí na ponta até hoje do programa espacial japonês. Bom, então a JAXA, Agência Japonesa de Exploração Espacial, em inglês Japan Aerospace Exploration Agency, então aqui ao invés do E usa-se o X, formada 1 de outubro de 2003 pela fusão da NASDA, eu peguei a época da NASDA, National Space Development Agency, funcionou de 1969 a 2003, também da NAO, National Space Laboratory of Japan, funcionou de 1955 a 2003, e do ISAS, Instituto de Ciência Aeronáutica e Espacial, entre 1981 e 2003. Então, esses três aqui, fundidos, originaram a JAXA. A sede da agência é em Tóquio e a principal base de lançamentos é o Centro Espacial Tanegashima, localizado na ilha de mesmo nome. A ISAS foi responsável pela pesquisa espacial e planetária, NAO focava-se essencialmente em pesquisa na área da aviação, e NASDA desenvolvia foguetes, satélites e a contribuição japonesa para a Estação Espacial Internacional, ISS. Então aqui nesse mapa tem o arquipélago japonês, onde tem pontinhos azuis, é onde tem algum escritório, alguma instalação da JAXA. Então está aqui, por exemplo, com essa estrelinha aqui, Tanegashima Space Center, é uma base de lançamento aqui. Então fica mais ao sul, então quanto mais próximo ao Equador, mais combustível se economiza, então por isso que está aqui em especial. E a outra aqui, Tsukuba Space Center, é uma outra base de lançamento. E aqui, próximo a Tóquio, tem aqui os escritórios centrais do programa espacial, além de ter aqui em Bangkok, Moscou, Paris, Washington e Houston. Então ali a base de lançamento da Tanegashima e Tsukuba, como eu já havia comentado, estão aí destacadas. Ah, sim, tem mais uma outra aqui que estava passando, né? Uchinoura Space Center. Tá, então, aqui o Centro Espacial Tanegashima, a posição dele. Aqui o Centro Espacial Tanegashima, que foi fundado em 1969. 3 fotografias dele aqui. E aí o Centro Espacial Uchinoura, de 1962. Mais fotografias. Aqui é uma estátua do Itokawa, e essa daqui é o modelo
uma maquetezinha do primeiro satélite lançado, né, pelo Japão. Bom, foguetes lançadores do Japão, da JAXA. Então, estão aqui os que eu tinha comentado da família H, aqui o H2, H2A, 202, 2022 e o 2B. Aqui é o H1, aqui os N1, N2 e da linha M, M5, M3 e L4S, que começou com ele, né? Os primeiros lançamentos aí. Foguetes de sondagem da letra K à letra L, então são os K, os Kappa até os Lambda. Então tem aqui K6, K8, K9, L2, L3, tá aqui ó, K6, K8, K9, K10, mesmo tamanho aqui, K7, KNM e K10. Então foguetes de sondagem da atmosfera e do campo magnético da Terra. Aqui é a família dos foguetes Mi, só vai crescendo o tamanho, e aqui os boosters laterais, potência deles. Aqui também são foguetes M, S, K, L, M, até os maiores aqui, M5, com mais 30 metros de altura. Mais um pouco, foguetes LM e o Epson. Agora aqui são os atuais, né? De novo, o H e N, os foguetes atuais. E aqui é a geração próxima, aqui, o H3, que está em construção, né? Que eles virão ficar ao lado dos foguetes H2, né? Foguetes mais altos, mais potentes. Esse aqui tem 3 boosters laterais, esse tem 2 e esse tem nenhum. Agora o programa espacial da Índia. Depois a gente volta a algumas outras curiosidades do Japão. Então tá aí ISRO, em inglês, né? Indian Space Research Organization. E também a Índia tem o seu patrono, né? Dr. Vikram Sarabhai, que foi aí o pai do programa espacial da Índia. Viveu aí de 12 de agosto de 1919 a 30 de dezembro de 1971. Então, ele viu o lançamento, né, acompanhou o lançamento do Sputnik 1, presenciou a transmissão ao vivo dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964 pelo satélite americano Syncom 3, que demonstrou o poder do satélite de comunicação. E o Dr. Vikram Sarabhai reconheceu rapidamente os benefícios das tecnologias espaciais para a Índia como um país continental, então por meio aí das telecomunicações, do uso de sensoramento remoto. Então ele conseguiu convencer as pessoas certas a lançar no programa, a lançar dinheiro no programa espacial. Então começou tudo aqui nessa igreja, a chamada Santa Maria Madalena, na vila de Tumba, em Tiruvananthapuram, em Kerala, que serviu como o escritório principal dos cientistas no início do programa espacial da Índia, e ela está preservada, essa igreja, né? E ela tem lá dentro um museu espacial, né? Então ela seria a meca da ciência de foguetes na Índia. Então, em 1962, começou com esse Comitê Nacional Indiano de Pesquisas Espaciais, chamado INCOSPAR. Em 1963, foi o lançamento do primeiro foguete de sondagem, e aqui a Índia tinha apoio dos Estados Unidos e da França. E entre 1963 e 1968, a partir daquela localidade próxima da igreja, 65 foguetes foram lançados a partir da cidade de Tumba. Em 1967, o Rohini 75 foi o primeiro foguete 100% indiano.
E nos anos 80 houve a política de não alinhamento na Guerra Fria, fazendo então o lançamento de satélites indianos por foguetes da ex-União Soviética pela França e Estados Unidos. Então, amiga de todo mundo. Bom, a ISRO foi formada em 15 de agosto de 1969, substituiu o antigo Comitê Nacional Indiano de Pesquisas Espaciais, o INCOSPAR, que foi criado em 1962. Em 1972, teve aí a Comissão Espacial e Departamento do Espaço, separação do programa espacial do programa de energia nuclear. A Índia é muito desenvolvida na energia nuclear. A ISRO construiu o primeiro satélite da Índia, o Aryabhata, que foi lançado pela União Soviética, 19 de abril de 75. Em 1980, o Rohini se tornou o primeiro satélite a ser colocado em órbita por um veículo de lançamento indiano, o SLV-3, portanto, o 7º país a lançar um satélite nacional de foguete próprio, como nós já vimos. E a ISRO, posteriormente, desenvolveu 2 outros foguetes. O Polar Satellite Launch Vehicle, a sigla é PSLV, então é para lançamento de satélite em órbitas polares, e o Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, GSLV, para colocar satélites em órbitas geoestacionárias. Sistema de navegação por satélite, como Gaganyaan e RNSS, também foram implantados. Aqui, nesse mapa da Índia, estão esses pontinhos azuis com todos os escritórios, os principais centros aeroespaciais da Índia. E aqui, Bengaluru, Karnataka, é um centro de lançamento. E aqui também em Sriharikota, Andhra Pradesh, é outro centro de lançamento aqui da Índia. Então, um aqui, outro aqui. E aqui mais ao sul, em Kerala, o Tiruvananthapuram, que é o local histórico, né, onde começou o lançamento de foguetes sonda. Então, aqui em Sriharikota, 1971, na Índia, foi formado o Satish Dhawan Space Center Shah, SDSC Shah. Então aqui está fotografias aqui do centro de lançamento de foguetes, bem grande, por sinal, o foguete. Aqui é um desenho do centro de lançamento, tem inclusive aqui um estádio para assistir o lançamento. Tem um museu espacial aqui, tem um teatro espacial também, né, que seria tipo um planetário, né? Acomodações, restaurante, então local para atender turistas, né? E aqui no meio estão as áreas de lançamento de foguetes. Aqui tem, no caso, tem 3 bases de lançamento aqui, 3 plataformas de lançamento. Aqui, em 28 de fevereiro de 2021, está aqui lá atrás o foguete polar, né, PSLV, que lançou 5 satélites da Índia e 13 dos Estados Unidos, e o foguete Amazônia 1. Então foi o Amazônia 1 brasileiro. Aqui é a equipe do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que conseguiu colocar então lá dentro da coifa o Amazônia 1. Aqui está o Amazônia 1, antes de ser colocado aqui na coifa. A coifa está aqui está ela lá na ponta, o satélite, e aí puseram mais 18 satélites menorzinhos, né, juntos. E aqui é o logotipo da missão Amazônia 1, satélite brasileiro, né. Aqui são outros lançamentos, né, das plataformas aqui. E aqui a estação de lançamentos de foguete equatorial de Tumba Tiruvananthapuram, em Kerala, 1971. Então, aqui começou em 1963, está aqui a igrejinha como símbolo, né? Aqui os foguetes foram crescendo, e aqui, olha, tem até foguete sendo transportado por bicicleta, né?
e o primeiro satélite, o Ariabata, foi transportado por carro de boi, né? Então daria para fazer um negócio desse aqui pelo interior do Brasil, porque não falta carro de boi nem bicicleta, né? Tem até aqui as palmeiras aqui, né, que a gente conhece bem do centro do Brasil, né? Podia se fazer isso aqui no centro do Brasil, tranquilamente. Bom, os foguetes lançadores da ISRO, então a família de foguetes Rohini, então começou aqui em 1967, o Rohini 75, aqui em 69, o Rohini 100, 125, 200, de 2 estágios, Rohini 300, o 560 e o 560B. Então, cresceu bem aqui a família Rohini. Aqui os foguetes de sondagem. Então, são todos dessa família Rohini. Então, está aqui a igrejinha aqui de referência, né? Está aqui o Rohini 75, está aqui o 200, o 300, o 300 MK2 e o 560 MK2. Ainda assim são foguetes de sondagem. Esse aqui, por exemplo, o maior deles chega a 550 quilômetros de altitude. Os outros chegam a 150, 100, 85. E a carga, né, do maior leva até 100 quilos. O anterior leva 70, 60, 10 quilos. Aqui os foguetes de sondagem Rohini, tem uma pessoa aqui como referência, né? Aqui até 50 metros a altura. E aí veio os foguetes SL, ASLV, PLSV, é um desse aqui que lançou o foguete Amazônia brasileiro, que é de órbita polar. Esse aqui é de órbita geossíncrona, o GLSV, e esses outros dois também são para órbita geossíncrona, né, que alcança, portanto, 36 mil quilômetros de altitude. E nessa altitude, um satélite colocado em órbita, ele acompanha a rotação da Terra sempre em cima do mesmo ponto. Então aqui, SLV, o ASLV, o PSLV, o GLSV e outro GLSV. Então aqui está aqui órbita baixa, LEO, o polar, e GTO é geossíncrona. E aqui a altura deles, né? Então de 22 metros até 49 metros aqui de altura. Esse aqui é de 79 a 80, esse é de 1992, 94, 2001, 2010. Aqui também a evolução dos foguetes. Então, está aqui o SLV, o ASLV, o PSLV, o GLSV e outro GLSV aqui também. E aqui eles estão quase a 50 metros de altura. Mas, agora aqui comparando o GLSV MK3, o mais poderoso, carrega 8.000 quilos, com quase 50 metros de altura, comparado ao Falcon 9 da SpaceX, carrega 22.800 quilos. O Falcon Heavy, praticamente do mesmo tamanho, né? Mas esse é um cargueiro, diferente desse que é a nave, que carrega a nave de tripulantes, né? Esse cargueiro aqui com 2 outros foguetes propulsores, Falcon Heavy, 63.800 quilos, é o campeão aí da atualidade, né? Depois tem o Ariane 5, carrega 21.000 quilos, o Delta 4 Heavy, daquela 28.690 quilos, que é aquela empresa privada que a Boeing é portadora de metade das ações, né? E a Lockheed a outra metade. E depois aqui o Space Shuttle, né? Que levava 27.500 quilos. Então, mostra que depois do Space Shuttle houve uma boa evolução aqui, tanto da Europa com a Ariane, quanto da Índia com o GLSV e por parte das empresas privadas aqui com o Falcon 9, o Falcon Heavy e o Delta 4 Heavy, né?
Bom, e aqui comparando, né, você já conhece esse gráfico, comparando agora os foguetes indianos com os outros aqui. Então aqui está o foguete N1, que ele é maior do que um foguete Titan 2, e o Atlas, do programa espacial Mercury não, do programa espacial Gemini. Aqui o H1, que bom, esses dois são japoneses, né? E agora tem o foguete indiano aqui, PLSV. E aqui temos outro indiano, GLSV. E aqui o japonês H2. Bom, agora espaçonautas, astronautas e cosmonautas da Índia. Então, e tanto do Japão também, já mostrei essas listas do Wikipedia para vocês. Então, aqui o cosmonauta pela Índia, portanto, treinamento pela ex-União Soviética, Rakesh Sharma, no programa chamado Intercosmos, ele voou na Soyuz T-11 e voltou na T-10. 3 de 4 de 1984 a 11 de 4 de 84 foi o voo dele. Aqui a Kalpana Chawla, ela viveu na Índia entre 1962 a 1991 e nos Estados Unidos de 91 a 2003. Ela voou em 1997 no ônibus espacial Columbia, no STS-87, e no STS-107, infelizmente, foi a missão do Columbia de 16 de janeiro de 2003 que explodiu na reentrada da atmosfera, que tinha perdido parte da proteção do escudo daquelas cerâmicas, e ela estava então nessa viagem, né? Então, uma indiana estadunidense. A Sunita Williams, da Índia, que também vive nos Estados Unidos, ela foi para as expedições para a Estação Espacial Internacional 14, 15, 32, 33, viajou no Discovery, nas missões 116 e 117, 9 de dezembro de 2006, e voou numa Soyuz em 15 de julho de 2012. O Raja Shari, da Índia, que também vive nos Estados Unidos, foi selecionado em 2017 no grupo 22 da NASA como astronauta e vai para um voo futuro da SpaceX, na tripulação 3. Aqui é o protótipo da roupa espacial indiana para voo tripulado, o Gaganyaan Program. Então, ele é muito baseado também na roupa espacial russa. Então, eles têm tanto influência dos russos quanto dos Estados Unidos. E aqui, espaçonautas, astronautas, cosmonautas do Japão. Então, está aí Tsukuba Space Center em Ibaraki, que é o centro espacial aí dos espaçonautas japoneses, né? Então aqui eles fazem treinamento, aqui está a parte que eles têm na Estação Espacial Internacional, então eles fazem treinamentos aqui no módulo de simulação do que eles vão encontrar no espaço, né? Nesse galpão aí. E aí estão os espaçonautas do Japão. Então o primeiro deles, Toyohiro Akiyama, voou na Soyuz em 1990, ficou 7 dias no espaço. Depois aqui Mamoru Mori viajou na Endeavour 2 vezes, em 1992 e em 2000, totalizou 19 dias no espaço. Chiaki Mukai, essa japonesa, voou no Columbia em 1994 e voou no Discovery em 1998, ficou 23 dias no espaço. Koichi Wakata voou na Endeavour em 96, na Discovery em 2000, na Discovery 119, isso é 2009, e na Endeavour também 2009.
Isso. E na Soyuz voou em 2013 até, olha, entre novembro de 2013 até maio de 2014. Então ele ficou 347 dias no espaço, quase que um ano no espaço, contando todas as viagens dele. O Takao Doi voou no Columbia em 1997, na Endeavour em 2008, 31 dias no espaço. Soichi Noguchi voou no Discovery em 2005, na Soyuz 2019 e 2010, também foi aqui de dezembro até junho, e na SpaceX número 1, ele voou também recentemente. Então, ficou 344 dias no espaço. Anihiko Hoshide no Discovery em 2008, na Soyuz 2012 e na SpaceX na tripulação 2, agora em 2021. E não tem aqui a contagem de tempo, ele ficou 21 horas no espaço. E Naoko Yamazaki, na Discovery em 2010, ficou 15 dias no espaço. Aqui, cosmonautas do Japão. Satoshi Furukawa voou na Soyuz em 2011, 167 dias no espaço. Kimiya Yu na Soyuz em 2015, 141 dias. Takuya Onishi na Soyuz em 2016, 115 dias. Norishiji Kanai na Soyuz em 2017 e 2018, 168 dias no espaço. E aqui os astronautas japoneses que vivem nos Estados Unidos, têm dupla cidadania. O Elison Onizuka, o primeiro asiático-americano no espaço, primeira pessoa de ancestralidade japonesa no espaço. Voou em 1985 no Discovery, em 86 no Challenger e infelizmente morreu na explosão do Space Shuttle Challenger em 28 de janeiro de 1968, na decolagem do Challenger. Aqui o Daniel Tani, também estadunidense, japonês, voou na Endeavour em 2001, no Discovery em 2007 e no Atlantis em 2008. Aqui os centros de controle, tanto da JAXA quanto da ISRO. Então, Tsukuba Space Center do Japão, aqui são 3 fotografias aí do centro de controle. E aqui da Índia, Strak Bengaluru, na Índia, centros de controle. E as missões para o Sistema Solar e para a Estação Espacial Internacional, tanto do Japão quanto da Índia. Japão, para Mercúrio, a nave Bepicolombo em 2018, junto com a Europa, levando 3 sondas juntas, passou por Vênus, a Bepicolombo, e por Vênus também passou a Katsuki, 2010, e a Icarus, 2010. Para a Lua, Gelteio, 1992, Riten Hyagomoro, 1990, Nozomi, 1998, Selene, 2007, com 3 naves. A Índia mandou para a Lua Chandrayaan-1, 2008, são 2 naves, com a Europa, com Bulgária, Reino Unido, Estados Unidos, e a nave 2 foi só com a Rússia, o Chandrayaan 2. A Agência Espacial da Índia enviou um orbitador lunar, o Chandrayaan-1, no início de 2 de outubro de 2008, um veículo orbital marciano, o Mars Orbiter Mission, que entrou com sucesso na órbita de Marte em 24 de setembro de 2014, evento que tornou a ISRO a 4ª agência espacial no mundo, bem como a primeira agência espacial na Ásia a alcançar com sucesso a órbita marciana. Então, segundo dados do site deles, 111 missões espaciais, incluindo 3 nanosatélites e 1 microsatélites, 80 lançamentos espaciais,
12 satélites de estudantes, 2 missões de reentrada de satélites e fizeram lançamentos para 34 países, lançando 342 satélites comerciais. Aqui o Chandrayaan-1, a nave, que teve aqui equipamentos da Índia, da NASA, da Bulgária, do Reino Unido, da Alemanha e da Suécia, que foi mandada para a Lua. Para Marte, a Índia mandou Magalhães 1, Mars Orbiter Mission, 2014. Para asteroides, o Japão mandou a Hayabusa, em 2015, para o asteroide Itokawa, 25143, que retornou a amostra desse satélite. O Ryugu, que eu já comentei para vocês, que é um asteroide bastante perigoso, porque tem risco de colidir com a Terra. Então o Japão mandou a Hayabusa 2, 2019, retornou com a amostra. Minerva 2 1A e a Minerva 2 1B, em 2018. A Minerva 2 com órbita em impacto. SCI 2019 impactador. Veja que o Japão tem fascinação pelo asteroide Ryugu, né? Decan 3 2019, Mascote 2018, com Alemanha e França retornando também a amostra. O cometa Halley mandou a nave Suisei e a Sakigake, 1986. Então a sonda Magellan em Marte, ela está homenageada no dinheiro indiano, na nota de 2000. Aqui é o tamanho da nave Magellan. Aqui em verdinho é Marte, em rosinha é a órbita que ele deve fazer ao longo dos anos, a sonda. E aqui em azul a órbita da Terra, que é o Sol, em verde a órbita de Marte, e em rosa é a sonda que foi lançada da Terra aqui e que vai acompanhando aqui até chegar lá na frente e alcançar Marte. Aqui a sonda Hayabusa, que chegou no asteroide Itokawa. E aqui várias imagens do asteroide Itokawa, que foi bem mapeado aí pela sonda. Ele é uma pilha de escombros, então são vários fragmentos aqui. É um asteroide de baixa densidade, porque ele não é algo assim coeso, ele é uma pilha de escombros, então é um monte de fragmentos de outros asteroides quebrados que acabaram se juntando. Então está aqui a ideia do Itokawa. Então ele tem uma parte mais densa, 2.800 kg por metro cúbico, contra 1.750 kg por metro cúbico aqui, né? Portanto, são basicamente dois grandes asteroides juntos. Bom, aí a ISS, que você já conhece. Agora aqui tem a participação do Japão. Índia não, mas tem o Japão. E entre os 15 países que participaram e participam, está aqui em destaque o Japão. Então o que o Japão tem lá, né? O Japão tem esse laboratório chamado Kibo. Esse é o laboratório japonês. Onde é que ele está? Está aqui. Então está aqui o módulo japonês Kibo. Está aqui uma foto dele externa. Então está aqui o laboratório japonês. Tem um braço mecânico aqui, como aquele braço canadense. E aqui é para atracar espaçonave aqui. Aí por dentro, o módulo Kibo japonês. Laboratório. E, para encerrar, agora, modelos e brinquedos, tanto do Japão quanto da Índia. Então tá aí o foguete H-2A, tem aí a maquetezinha para ser montada. Aí também H-2A, aqui o H-1. Aqui o Lego, que tem
Junichiro Kawaguchi, que foi o idealizador da sonda Hayabusa, que visitou o asteroide Itokawa. Aqui da Índia, o PSLV, que é aquele de órbita polar, né? E aqui a sonda, e aqui o GLSV em 2 modelos, que é o que alcança a órbita geoestacionária, também aqui com o satélite, e uma pessoa aqui para comparar o tamanho. Escala de 1 para 110, significa que é 110 vezes menor do que o modelo real. Aqui a LEGO, que lançou o PSLV com um satélite ali dentro, que é a sonda Mangalyaan. Também tem aqui um bonequinho do LEGO para comparar o tamanho, né, da sonda que foi para Marte. E aqui todas as partes, né, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio, que é o próprio satélite aqui, saindo de dentro da coifa. Modelinhos do PSLV, 2 modelos aqui, com coifas diferentes, aqui o formato, né? Aqui de novo o PSLV e lembrando sempre o P é polar e o G é geoestacionário. Então está aqui o MK1, MK3, também MK3. Muda um pouquinho aqui a pontinha dos boosters, né? E ainda tem uns outros boosters laterais aqui, ó, que bonitinho. Aqui o PSLV, GLSV e aqui ele metálico, né, dourado, né? Bom, acho que esse é o último. Isso, então encerramos aqui.